Aula 5, parte 4, falaremos sobre o conceito wind-up e a importância de que os controladores PIDs tenham uma ação anti-wind-up. Imagina assim, você tem lá um integrador, a entrada desse integrador, um erro, uma saída M. O valor de M vai crescer quando o erro for positivo, maior que zero, e vai diminuir. Então cresce, se aqui for positivo maior que zero, ele diminui se for negativo, e ele vai ficar constante se for zero. Então, sabe, o seu compensador está lá excursionando, quanto que ele vai ficar constante? Que é quando ele atingiu o regime permanente, quando o erro for zero. Essa é a ideia. Porém, se por alguma razão o compensador não conseguir levar a medição até o set point, ou seja, o erro igual a zero, você vai ter um erro sustentável na malha. Qual que é a consequência disso? É que a ação integral, ela vai, se o erro for positivo, vai ficar integrando positivamente, se for negativo, vai ficar integrando negativamente, de tal forma que vai saturar o compensador. Tá? Essa condição em que o compensador satura, porque o integrador fica integrando e satura, é chamada de wind-up, ou reset wind-up. Tá, aqui é a ideia do integrador ficar integrando, acumulando informação dentro dele sem parar. Quando isso acontece? Acontece quando? Imagine, por exemplo, que você está fornecendo energia para um processo, você quer que ele atinja um determinado... a variável de saída atinge um determinado valor, mas você atingiu o nível máximo já, você está com potência máxima sendo aplicada naquele processo. Imagine um chuveiro elétrico. Você colocou tensão máxima no chuveiro, 220 ali na resistência do chuveiro, e a temperatura da água está em 45 graus, mas você queria 50. O que acontece com o seu compensador? O erro ainda existe, 5 graus. Ele continua integrando e tentando jogar mais ação de controle. Mas é impossível, porque você atingiu o limite físico do sistema, uma saturação real. O que vai acontecer? O integrador continua wind up. Ele continua crescendo, integrando mais. Isso é ruim por quê? Porque quando você precisar que o compensador volte a funcionar, porque nesse instante, enquanto isso acontece, o sistema tem malha aberta, tá? No momento que você atingiu uma saturação, o controlador parou de funcionar, a malha é como se fosse quebrada a malha, abrida a malha. E ele está lá em malha aberta, integrando, ele não consegue controlar a planta mais. Mas imagine que depois de um tempo você abaixa a sua referência e você quer que ele volte a fechar a malha. Como ele está com uma ação integral acumulada lá em cima, ele vai demorar um tempão para ele voltar de novo e controlar o processo. O que provavelmente pode, em alguns casos, até gerar instabilidade no sistema. Tá? Vou mostrar essa simulação. Para resolver isso, um esquema anti-wind-up, tá conhecido como tracking, ou rastreamento, ou back calculation, tá? Ele é implementado. Para quê? Para você não ter o wind-up acontecendo. Ou seja, o sistema saturou, o integrador tem que parar de ficar integrando. Então vamos falar aqui do constante tempo de rastreamento, que seria essa TA aqui. Para você evitar, o problema do integrador saturar, a gente vai colocar um valor numa constante de tempo aqui, que é essa daqui. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. O que a gente está querendo fazer é o seguinte: a gente tem um PID aqui, ISA, com anti-wind-up. O que a gente mudou do normal, do PID normal? Foi colocado esse saturador aqui na saída, que na verdade faz parte de qualquer compensador. Existe um limite, um valor máximo que a saída vai. E você pega e compara o valor do sinal de rastreamento, esse aqui é o TR, o Tracking Signal, com o valor da saída do compensador lá interno. Esse daqui provavelmente vai ser limitado. Então, quando houver saturação, esse aqui vai ser menor do que esse. Né? Ou o contrário, se for negativo. Tá? Vai existir um erro aqui, que é a diferença entre o valor que o compensador queria que tivesse na saída e o que realmente tem. Esse erro vai passar por uma constante de tempo aqui, que é o TA, que é a constante de tempo de rastreamento, de tracking. Né? E ele vai fazer o quê? Uma espécie de realimentação aqui no seu integrador, compensando isso. Imagina o seguinte, que aqui está maior, o limite aqui é 15.
É o maior valor que você pode ter na saída. Mas aqui você está tendo um valor de 25. Então tem um erro de quê? De menos 10 aqui. Esse menos 10 negativo vai somar com um valor positivo aqui, de tal forma a tentar zerar isso aqui. Na verdade, é tentar atingir um valor de equilíbrio da saída desse compensador, que ele vai atingir um valor de equilíbrio aqui constante, não é nem zerar. Um valor constante aqui. De tal forma que ele, na verdade, ele quer abaixar isso aqui para 15. Ó. Ele quer que isso aqui atinja o mesmo valor que está aqui. Ó, recapitulando, tem um valor aqui, tem outro valor aqui, valor de menos 10. Ele vai começar a fazer o que? Diminuir o valor dessa saída aqui. Para diminuir isso aqui até ele atingir 15, 15 dá zero aqui. Ó. É uma realimentação que você criou, que força o seu integrador a atingir um valor de equilíbrio. Ou seja, saturou, ele não vai continuar integrando mais, ele vai parar, e se ele passou, ele vai voltar de novo e atingir um valor de equilíbrio. Forçar que esse valor aqui da entrada seja igual ao valor de saída, ajustando esse valor aqui. Então tá lá, o que a gente quer? A gente quer prevenir a saturação do integrador. A constante de tempo de integração deve ser escolhida pequena, valores muito pequenos diminui a performance do controlador. E uma regrinha prática que a gente usa, né, que vem até do livro do Astron, sugere que essa constante de tempo de rastreamento ela tem que ser maior do que a de tempo derivativo e menor que a do integral. E alguns atores preferem usar igual, que é o que eu também uso. Então fazer o TA igual ao TI fica bem fácil, fica bem prático de escolher esse valor. Aqui a gente tem uma simulação comparando um PID ISA normal com uma saturação de 0 a 2, o sistema está limitado em 2. Planta, tempo morto, então é uma first order plus dead time aqui. Agora o mesmo processo, né, a mesma planta, a perturbação é a mesma, a entrada é a mesma, só que agora eu vou inserir aqui um anti-wind-up. Coloquei uma constante de tempo de rastreamento. Vamos observar o que acontece com a saída do sistema. Aqui está a minha referência. Então a referência ela vai em 10 segundos ela vai para 1,5 e em 100 segundos ela baixa para 1. Ó, bem comportado o sistema e tal. Quando a gente tem uma perturbação em 150, então uma perturbação e 10 segundos depois só que o sistema responde, porque ele tem um tempo morto de 10 segundos. Observa como o 1 é o sistema sem wind-up e o 2 é com wind-up. Ó, o sistema, a saída diverge um pouco, não diverge, quer dizer, ela tem um erro considerável aqui, enquanto que o sistema com wind-up se recupera rapidamente. Ele tem um pico, se recupera rapidamente, e o sistema sem wind-up demora a retornar. A gente pode observar agora as ações dos integradores. Olha lá, ó. O sistema 1 é o sem wind-up. Olha como o integrador fica integrando lá em cima. Enquanto que com o wind-up ele parou em 2. Aí aqui ó, a minha referência mudou. Aqui também mudou, ficou constante. Entrou a perturbação aqui, ele sentiu 10 segundos depois. Esse cara aqui já voltou pro valor aqui, ó, já está tranquilo. O valor que tinha que estar. Esse aqui demorou a chegar lá. Por quê? Porque ele integrou demais. Agora ele teve que voltar tudo isso aqui de novo. Tanta de energia que ele acumulou, informação, né? Agora ele teve que perder tudo de novo para voltar aqui. Esse aqui já estava perto. Já estava no ponto de operação do sistema. Então não teve nenhum problema para ele. Olha o erro. Olha aqui, você observa que aqui o sistema saturou um pouquinho. Normal, porque a referência era 1.5 e aqui, o que acontece? Você aplicou uma referência, um degrau de referência. O sistema tem um tempo morto de 10 segundos, então a referência está lá em 1.5 e a série está parada por 10 segundos. Então o erro está de 1.5, que é o máximo. Depois a série começa a responder, ele está diminuindo, vai diminuindo. Aqui em 100 você mudou a referência para 1. Aí o erro caiu. O sistema está operando normalmente, malha fechada, tranquilo. Aqui ó, o sistema estava no limite, ele não conseguia chegar no 1.5, o máximo é 1. Então ele estava com um erro de meio. Aqui não, que já teve 0 já, o sistema está operando. E nessa região aqui, ó, a gente vai observar que o wind-up do primeiro está subindo e do outro não. A gente vai olhar aqui.
Olha lá, aqui parou, porque uma etapa atuou e essa aqui continuou operando, continuou integrando. Erro estava constante. Aí aqui zerou, perfeito. Ó, de 100 a 160 está constante, os dois erros estão zerados. A gente vai observar que o que acontece nesse período está constante, ó, as ações dos integradores. E depois aqui você teve a perturbação de carga aqui, que foi sentida em 160. Esse cara já voltou rapidamente, essa aqui demorou para o erro zerar. Vou fazer só um breve comentário sobre a non-linearization, ou seja, muitos controladores industriais eles possuem algumas funções que você pode adicionar ao seu compensador, tá? Uma delas é uma função não linear. Isso, você vai observar isso aqui em algumas aplicações, como por exemplo placa de orifício. Então tem alguns tipos de sensores que têm um comportamento. Quando você usa uma função não linear como essa, você melhora o controle do sistema. Você compensa uma não linearidade do sistema com outra não linearidade. Então existem algumas aplicações que usam isso. Outra aplicação dessa característica de não linearização, que é o que a gente está vendo aqui, por exemplo, usar o erro quadrático, que é uma função que ela literalmente encontra o quadrado do erro. Em vez de você usar o erro no controlador, você usa o quadrado do erro, ou pseudo-erro, né? Ele pega o erro, multiplica pelo módulo do erro e divide por 100. Porque se você levar ao quadrado, o sinal fica sempre positivo, tá? Então ele pega o erro vezes o módulo, que é um quadrado, mas que preserva o sinal, dividir por 100 para passar para o percentual, né? E aplica agora o quadrado do erro com o sinal, né? Que é o pseudo-erro, no compensador. Para que isso? Para que você tenha uma penalização maior do erro quando o erro começa a aumentar. Quando o erro está perto de zero, tranquilo, quase linear aqui o comportamento. Quando o erro começa a subir muito, ó, você aumenta a penalização aqui do erro. Então o seu compensador vai tentar atuar mais ainda, enxergando o quadrado do que ele deveria atuar para eliminar mais rapidamente o erro. Ó, aqui até comenta que esse tipo de não linearização tem sido usado no controle de líquido, de nível de líquido e também controle de pH. Então são algumas aplicações que você vai encontrar isso, tá? O que vale a pena ressaltar agora é fazer alguns comentários sobre algoritmos de controle discreto. Aqui eu coloquei só como exemplo, né, um controlador PID discreto com ponderações, ação integral, discreta, a derivativa. Isso aqui é só um diagrama de blocos, tá? Quando a gente implementa o controlador discreto, você vai implementar ele utilizando equações de diferença. E aí aqui é importante fazer algumas observações aqui. A gente possui dois algoritmos digitais. Dois tipos de algoritmos digitais. O algoritmo de posição. E a gente possui de velocidade. É importante saber a diferença dos o que são e quais são as diferenças na prática, tá? O de posição é um algoritmo que geralmente você encontra quando você pega uma equação contínua e você discretiza termo a termo. Por exemplo, vai lá e pega a sua integral e fala, a integral de dt é igual ao somatório de e vezes o tempo. A derivada ela é aproximadamente t de k menos e de k menos 1 sobre o tempo. Essas aproximações, pegando cada modo e você aproximando eles, você pode inclusive fazer o quê? Pegar um controlador contínuo e discretizar ele para encontrar a versão discreta. Isso é o que a maioria do pessoal faz. É o que você encontra na internet. Normalmente eu passo trabalho para os meus alunos, que eles fizeram a disciplina de controle, inclusive digital. E aí eu ensino para eles a usar e o que eles aprendem é o de velocidade, tá? Que é melhor, já vou adiantar. Mas aí o pessoal parece que esquece tudo que aprendeu na disciplina, vai lá na internet, pega uma coisa pronta, que é o de posição. Que vou lá, pegou o modo integral, discretizou o derivativo e tal, e encontra essa equação aqui. Olha lá. O de K é igual ao valor médio, o de K é menos 1 provavelmente, mais KC de K. Aí tem lá o somatório. Depois tem o diferencial aqui, um delta E aqui de K. Tudo mais para encontrar o seu compensador.
Esse compensador ele é mais complicado, mais complexo do que o de velocidade. Você tem que fazer um somatório aqui, nesse termo. Depois você tem que ficar calculando as diferenças aqui, ó, entre o de K e K-1 nesse termo. Você tem que se preocupar com esse cara aqui, ó, para não dar um wind-up. Você está somando a informação aqui separadamente. Porém, e o algoritmo de velocidade? O algoritmo de velocidade é aquele que você encontra quando você pega uma equação discreta. Tem lá um C de Z é igual a... Melhor, deixa eu ver no final aqui que é mais fácil. Você tem lá, por exemplo, isso aqui, ó, um PI. Tá aqui o PI. Aí você quer encontrar a equação de diferença desse cara aqui. Ó. O que a gente faz para encontrar isso? A gente faz que C é igual a saída sobre entrada, né? Que é U de Z sobre E de Z. É igual a C de Z, que é igual a isso aqui. Multiplica isso aqui cruzado. Você vai encontrar essa equação de diferenças aqui. Ó. Ela é o resultado. O que a gente aprendeu lá em sinais sistemas, depois em controle discreto? Trazer daqui para cá, fazer a transformada Z inversa e passar de Z para cá. Extremamente fácil. Quando você faz isso, você encontrou a equação da forma velocidade. Tá? Velocidade. Observa que ela é diferente da outra. Aqui ó, eu tenho o de K-1. O de K-1, que é o valor anterior de U de K, e esse aqui é o delta U de K. Então você tem um valor anterior e um delta. Esse valor anterior, ele acumulou todas as informações passadas. Aqui dentro tem um integrador aqui, ó. Na próxima iteração, quando você soma, você vai somar esse valor com o próximo erro, você está acumulando todas as informações passadas dentro do de K-1. Então aqui dentro está o integrador, está embutido aqui dentro. E aqui dentro tem um derivador, ó. Nesse termo aqui. Vantagem desse método é que é muito fácil você evitar um wind-up, é só você limitar o seu U. Quando ele der um valor, faz um ifzinho lá, deu maior que o valor máximo, faz o de K igual ao valor máximo. Deu maior, faz ele igual. Você sempre mantém constante e manda o valor máximo já para a próxima iteração. Mais simples de obter. É exato, lembra? A função de transferência discreta, quando você projeta o compensador com a planta discreta e encontra a função de transferência em Z discreta, ela já é o valor exato. Você encontra a equação de diferença exata, não é aproximada como a outra, e você implementa ela de forma mais fácil, já evita problemas de wind-up. Ela é superior a esse método aqui de usar a equação de velocidade. Tá? Então tá lá, o de K é igual ao de K menos o de K-1, é o delta U de K. Por isso que eu falo o de K é delta U mais o de K-1 aqui. Aqui até demonstro um exemplo de um PID, ó, PID U de Z por E, igual a KC, Z menos alfa, Z menos beta, Z menos delta, Z menos 1. E ele foi reescrito, isso aqui foi multiplicado e você reescreveu ele na forma de K. Obviamente isso aqui é uma equação mais complexa porque tem esse delta aqui, que normalmente ele é zero. Para simplificar o seu PID, geralmente a gente faz Z vezes Z menos 1. Mas está aqui a equação completa, o seu PID discreto. Tá? Aqui tem um exemplo com um controlador de posição incremental de velocidade. Tá? É um algoritmo de um CLP. Ó, quando ele calcula a posição, ó, ele dá o valor da variável. E aqui tem uma diferença entre o de velocidade e posição que eu esqueci de comentar. No de posição, ele calcula a variável mesmo em si. Ele calcula a variável que você quer. No de velocidade ele calcula o delta U, não U. Depois você tem que pegar, para calcular o U, o que você faz? Você soma ele com o U de K-1. Você soma o de K-1 mais o delta U, você encontra o de K. Então aqui é que está fazendo. Ó, no PID de posição, ele já te dá a variável já. Aí o que ele faz? Ele atualiza reescrevendo a variável anterior pela nova que ele conseguiu. Quando ele é de posição ou incremental, ele te dá o delta e não a variável. O que você faz para calcular a próxima variável? Você pega a anterior e soma com a nova valor que você conseguiu agora, o delta. Então m de n-1 mais delta m te dá o valor atual. Então você sempre vai somando. Aqui eu tenho uma tabela de controle discreto demonstrando todos os tipos de controladores discretos, como são as equações de diferença dele. Um proporcional, é só proporcional mesmo.
integral, derivativo, PI, PID, PD, desculpa, PD, um PID, aqui aquela equação completa, e um compensador avanço e atraso de fase. O deadbeat não dá para saber porque ele depende da planta aqui, ó. Dentro da equação do compensador vai a função transferência da planta, então muda para cada caso.